Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 9 de maio de 2025, são 5 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 11 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. Estou gravando esse vídeo um pouco mais tarde que de costume, porque eu tive um problema com a Light aqui, eu fiquei sem luz aqui em casa durante um tempo, mas já foi resolvido o problema aparentemente, né? Pois bem, o que tivemos de novidade aqui em Israel? Algumas operações israelenses aqui em Rafah detectaram novos túneis aqui, tivemos mais uma ameaça de ataque com míssil dos Houthis aqui em Tel Aviv. Felizmente, dessa vez o míssil foi interceptado e, portanto, não resultou em nada, mas é sempre uma coisa que mostra o fracasso da estratégia do Trump com os Houthis lá no Iêmen, né? Ou seja, esse negócio de bombardear os Houthis, ok, pode prejudicar eles e coisa e tal, mas aparentemente eles continuam conseguindo mandar mísseis contra Israel. E também nós temos aqui no Irã a descoberta de uma fábrica nova de enriquecimento de urânio, uma nova instalação de enriquecimento de urânio, que é uma coisa preocupante, né? Será que o Irã está enganando os Estados Unidos, né, nessa negociação? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Não Dá Bom Dia, Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tivemos mais um alerta de ataque de míssil balístico dos Houthis hoje, né? Vocês lembram, alguns dias atrás, o míssil balístico dos Houthis chegou a atingir um canteiro ali perto do aeroporto Ben Gurion. Foi uma situação bastante crítica. As Forças Armadas de Israel não conseguiram parar aquele míssil do outro dia, né? Felizmente, né, foi guiado, ele acabou atingindo um pedacinho de jardim que não tinha nada ali. Feriu algumas pessoas, causou muita confusão, fechou o aeroporto por algumas horas, mas felizmente não teve maiores consequências. Hoje, de novo, mais um míssil balístico dos Houthis estava direcionado para Israel. O pessoal aqui preocupado, as praias estavam lotadas em Tel Aviv. Muito bacana as praias em Tel Aviv, viu? As praias lotadas, o pessoal teve que sair, né? Míssil vindo, né? Você nunca sabe onde pode cair o míssil, né? Pode ser uma dor de cabeça danada, muito triste isso daqui, mas felizmente dessa vez as Forças Armadas israelenses conseguiram derrubar com o Arrow, que foi um dos sistemas de defesa antiaéreo que conseguiu eliminar esse míssil aí dos Houthis. Não causou nenhuma dor de cabeça, felizmente. Mas, como eu falei para vocês, isso mostra o problema. Os Houthis continuam capazes de lançar mísseis balísticos contra Israel. Isso é algo que é preocupante, né? Vamos ter que dar um jeito de resolver esse tipo de problema em algum momento. Porque a defesa antiaérea israelense é excelente, pega 99% dos mísseis, mas como vocês sabem, nenhuma defesa antiaérea é 100%, um míssil ou outro vai acabar passando. Israel não pode se dar o luxo de ficar arriscando ter um míssil caindo no aeroporto, imagina, de Ben Gurion, cheio de gente. Bom, falando sobre a faixa de Gaza, o exército israelense continua fazendo uma série de operações ali. Entre essas operações, identificaram um túnel em Rafah, mais um túnel. Cara, é impressionante como é que a essa altura, depois de tantos meses de batalha, de inspeção, de busca pelas equipes lá de Israel, ainda se encontra novos túneis ali, e principalmente em Rafah, né, uma região que já está sob controle israelense há algum tempo, né? Um monte de minas e munições e materiais bélicos ali foram identificados nesse túnel. Bastante preocupante isso, e Israel continua fazendo essas operações ali na faixa de Gaza, né? Bom, também teve uma escola da UNRWA que foi fechada no distrito de Jerusalém devido à propaganda terrorista por lá, né? O UNRWA realmente não tem salvação mais. Teve uma outra operação do exército israelense na faixa de Gaza na faixa de Gaza não, na Cisjordânia, ali na Judéia e Samária, em que eles eliminaram o chefe da Jihad Islâmica Palestina ali em Jenin, né? Jenin é essa cidade aqui no norte da Judéia e Samária, no norte da Cisjordânia, em que existe, infelizmente, uma grande quantidade de atividades terroristas ali. E a Jihad Islâmica Palestina é um outro grupo independente do Hamas, mas é também um grupo terrorista, é também um grupo associado a isso daí, né? E o chefe dessa equipe terrorista foi identificado por ali e foi feito esse ataque aqui pela polícia e pelo exército israelense. Esse o rapaz aqui, ele foi eliminado nesse ataque, né? O nome dele é Nour Bitawi. Nour Bitawi é o chefe da Jihad Islâmica Palestina em Jenin,
nessa operação que foi feita ali na cidade de Nablus. Na verdade a operação foi em Nablus, ele é o chefe de Jenin, mas a operação foi feita aqui em Nablus e ele foi eliminado aqui. De qualquer forma, o importante é que ele foi eliminado, né? Além disso, também foi eliminado Mohamed Barakek, que é um dos terroristas envolvidos no sequestro. Esse cara aqui, ó, esse cara que está aqui no banco de trás, do lado de uma refém aqui, ele foi eliminado também pelas forças israelenses, né? Então Israel continua fazendo operações, mas a coisa está mais devagar, né? Porque o que está acontecendo neste momento? O que está acontecendo neste momento é a espera pela decisão do dia 16 de maio. A essa altura, eu acho que o pessoal em Israel já sabe que não vai ter acordo nenhum. Mas como o Trump pediu, os Estados Unidos é um aliado estratégico de Israel, então, esperar até dia 16 de maio, beleza, vamos esperar até dia 16 de maio. E aí, então, Israel está livre para fazer a operação Carruagens de Gideão e tomar novamente toda a faixa de Gaza. Eu acho que é isso que está acontecendo. Por enquanto, a gente está operações pequenas ali na faixa de Gaza. Bom, falando sobre o Iêmen, né? O Iêmen, como vocês sabem, teve mais um míssil balístico do Iêmen lançado contra Israel, o que é uma coisa preocupante. Depois de todo o ataque feito por Israel, depois de todo o ataque feito pelos americanos, eles ainda lançaram um míssil balístico contra Israel hoje e certamente tem capacidade de lançar outros, o que significa que tem que ser abordada alguma outra alternativa. Essas alternativas podem ser ou uma ação por terra, talvez em conjunto com a Arábia Saudita ou com as outras facções aqui no Iêmen que são contrárias aos Houthis, eu não sei como isso poderia ser feito, ou então resolver o problema central do Irã, porque na verdade é o Irã que dá essas armas para os Houthis, né? Se resolver o problema do Irã, o problema dos Houthis se resolve automaticamente. Vamos ver qual vai ser a solução. O Katz, que é o chefe da segurança israelense, falou que os Houthis continuam a lançar mísseis contra Israel e, como prometido, nós iremos responder de forma bastante forte no Iêmen sempre que necessário. Então ele está dizendo que com esse míssil que teve hoje, vai ter mais resposta israelense, mesmo o míssil tendo sido interceptado, não tendo gerado nenhum prejuízo lá em Israel, vai ter resposta israelense contra isso, né? E bom, o ataque israelense outro dia foi um ataque bastante severo, né? Tem aqui o pessoal fazendo um funeral em massa lá no Iêmen, enterrando os terroristas. Você pode ver, isso aqui são terroristas, tá? Não são civis, você sabe pela bandeira do grupo terrorista que está aqui em cima dos caixões. Então, um grande número de corpos de terroristas, ou seja, o ataque de Israel foi muito certeiro, matou muita gente. Se Israel continuar fazendo esse tipo de ataque, vai acontecer com os Houthis o mesmo que aconteceu com o Hamas. Mas o problema é que o Iêmen fica longe e o Iêmen é muito maior do que a faixa de Gaza. Então, o custo desse tipo de operação à distância vai ser muito grande, né? Eu não sei como é que vão resolver esse tipo de coisa. Mas pode ter certeza que o número de terroristas lá está diminuindo consideravelmente, né? E, bom, chega a ser engraçado isso, mas os Houthis fizeram mais um encontro que eles fazem lá, né, esses grandes encontros por lá, e disseram que nós derrotamos os Estados Unidos e agora vamos derrotar Israel. Né? É o que eu falo para vocês. No que o Trump assinou um acordo de paz com os Houthis. Né? Em tese, os Houthis não vão mais atacar navios que passam no Mar Vermelho, não vão mais atacar os navios americanos, e os Estados Unidos se deu por satisfeito com isso. É uma coisa que é uma sacanagem, porque no final das contas os Estados Unidos é aliado de Israel, e os Houthis deixaram claro que vão continuar atacando Israel, né? Então Israel ficou por conta própria para resolver o caso dos Houthis, né? E tem um outro problema aqui no Irã também. O Irã, a Fox News fez uma reportagem mostrando uma instalação nuclear secreta que estaria violando o acordo antigo de enriquecimento de urânio, né? O acordo do Irã, como eu falei para vocês, é um acordo que já era benéfico para o Irã lá atrás e o Trump está querendo tornar ele mais benéfico ainda. Sinceramente, isso é um problema, isso daqui, né? O senador Lindsey Graham falou sobre esse acordo com o Irã, que qualquer acordo com o Irã sem o desmantelamento completo do programa nuclear do Irã não irá passar no Senado. Ou seja, o Trump pode até fazer um acordo abrindo as pernas para o Irã, mas esse acordo não vai passar no Senado americano, é o que eu espero. Mais do que isso, eu espero que o Trump não faça esse tipo de coisa, que faça um acordo justo, né? O Trump sempre deixou muito claro que é favorável a Israel, mas não é ser favorável abrindo as pernas por Irã, tem que ser favorável mesmo, né?
Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os acordos entre os Estados Unidos e os Houthis de cessar-fogo, acordo esse que deixou o pessoal de Israel chateado. E teve uma outra coisa também, os Estados Unidos acabou de fazer um outro acordo agora com a Arábia Saudita, aceitando normalizar os acordos, a diplomacia com a Arábia Saudita sem requerer que ela normalize suas relações com Israel. Então o que acontece, né? Existem conversas entre americanos e sauditas, e uma das condições que o Trump tinha colocado na última vez era justamente que a Arábia Saudita reconhecesse Israel, normalizasse relações com Israel, né? E agora o Trump abriu mão de mais esse ponto, né? O que está acontecendo aqui? Como eu falei para vocês, a negociação de paz do Trump antes estava correta, estava corretíssima. O Trump fez tudo certo no primeiro mandato dele. O problema é ele não reconhecer que as condições mudaram com a guerra. No momento que você tem uma guerra aberta, a situação é outra totalmente, né? E acaba ficando com essa posição fraca, né? E bom, e algumas pessoas lá em Israel já estão começando a ver que o Trump não foi tão bom assim para Israel no final das contas, né? Ele começou negociações com o Irã sem informar Israel, ou seja, as negociações do Trump com o Irã começaram sem envolver Israel, o que, de novo, se fosse numa época de paz, em que ninguém está sendo agredido, não tem agressão física de ninguém, razoável, o Trump tem o direito de fazer negociações com qualquer país, mas dado que o Irã está atacando Israel, né, é uma coisa complicada. Declarou um cessar-fogo com os Houthis também sem falar com Israel. E está agora forçando um acordo com a Arábia Saudita que não inclui a normalização de Israel. Ou seja, ok, o Trump ele sempre se posicionou muito a favor de Israel, e agora está ficando estranho essa posição dele de deixar Israel de lado nessas coisas todas, né? Pode ser que seja um xadrez 5D que ele está fazendo aí, tomara que seja isso, não estou criticando não, mas o problema é que está ficando muita ponta solta nessa história, muita coisa para trás, isso é um problema, né? Bom, teve também o cancelamento da viagem do Pete Hegseth. O Pete Hegseth viria a Israel essa semana, isso ficou para a semana que vem junto com o Trump, né? Bom, eu não sei o que o Pete Hegseth iria fazer em Israel também antes do Trump, mas o fato é que estava marcada essa viagem, então é que ela tinha um objetivo antes, né? E esse objetivo não tem mais, ficou uma coisa estranha. Parece que o Trump pediu que ele fosse unido com ele na semana que vem. Na sexta-feira da semana que vem, é o prazo, é o dia 16 de maio, é o prazo, teoricamente, que o pessoal do Hamas tem para assinar o acordo. Então é possível que o Trump esteja planejando vir para assinar esse acordo, ou então para dar o sinal verde para Israel, faz o que você tiver que fazer. E também, como o Open Source Intel está falando aqui, né, 2 vezes antes os Estados Unidos falou para Israel para não atacar. Quando havia um programa nuclear no Iraque, quando havia um programa nuclear na Síria, né? E em ambos os casos Israel ignorou esses avisos americanos e foi lá e atacou, tomou ação e acabou com essas ameaças, né? Se Israel vê que o Irã realmente tem uma ameaça, é uma ameaça à sua sobrevivência, eu acho que ele não vai esperar a permissão dos Estados Unidos, não. O Netanyahu pode estar querendo ser diplomata com o Trump, não forçar a barra com o Trump, não sei o que lá, mas no final das contas, se for uma questão que vai envolver a existência de Israel, não tem que esperar nada não. O Trump que depois negocia com o que sobrar dos ayatolás lá no Irã. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.